Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal SUS Fácil. Meu nome é Eldon Queres, eu sou especialista em gestão de saúde pública e eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Porque esse canal te dá luz sobre o Sistema Único de Saúde, ajuda você a passar em concursos e simplifica todo o Sistema Único de Saúde de forma a você compreendê-lo muito facilmente. Por isso, SUS Fácil, né, gente? Então, quero pedir para que você inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente e distribua para todo mundo esse vídeo. Por quê? Porque todo mundo merece saber sobre o Sistema Único de Saúde, certo? Então, por isso, a partir de agora, nós vamos ver um quadro novo. E esse quadro é O que diz o SUS sobre um tanto de coisa. E hoje nós vamos ver sobre pandemia, Constituição e Lei 8080, ok? Então, nós vamos discutir esses três itens a partir da luz dos instrumentos de organização do Sistema Único de Saúde e da criação do SUS. Roda a vinheta. Voltamos. Então, a partir disso, nós vamos então contextualizar fatos. Contra fatos, a gente já sabe, não há argumentos. Será? Então vamos ver. Então, no dia 24 de março de 2020, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, tomou uma decisão que a gente chama de monocrática. Essa decisão monocrática, ela foi repercutida em estados, municípios e também no governo federal, a gente já vai falar disso, e ela se tratava de medidas que governadores e prefeitos poderiam tomar diante da pandemia da Covid-19. Então, o ministro explicou nessa decisão que medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do coronavírus não afastavam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Então, na página 5 dessa decisão, que eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo, bonitinho para você consultar, nessa página, o ministro Marco Aurélio Mello, Supremo Tribunal Federal, diz que, abre aspas, o que nela se contém, repita-se a exaustão, não afasta a competência concorrente em termos de saúde dos estados e municípios. Fecha aspas. Então, essa é a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Diga-se de passagem que é uma decisão muito importante, porque estados e municípios, eles podem, segundo essa decisão, podem tomar decisões que concorrem com o governo federal. Então, ele soltou essa decisão no dia 24 de março de 2020, certo? Então, já passando um pouco mais adiante na linha do tempo, no dia 9 de abril, o atual presidente da República, em sua tradicional live na quinta-feira, realizada no Facebook, ele disse que ia falar a respeito dessa decisão. E aqui eu quero deixar não as minhas palavras, mas as palavras do presidente. Então, vamos colocar essas palavras a partir de agora. Essa curiosidade, está na tela aqui na frente, uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi até, tem um lado positivo, a gente vai recorrer, mas tem um lado positivo até, né? Dizendo claramente que quem é o responsável, né, por ações como imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, você que está sem trabalhar, né? Bem como aulas, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, né? Quem decide isso é o respectivo governador ou o prefeito. Afastou o governo federal de tomar decisões nesse sentido. Okay? Então, a responsabilidade, se você tem algum problema no seu estado, acha que a quarentena, as medidas tomadas no seu estado estão te prejudicando, o fórum adequado para você reclamar é o respectivo governador, respectivo prefeito. Não vou entrar em polêmica aqui, tá? A decisão do Supremo, então,
que quem decide são os governadores, são os prefeitos e o presidente da República, no caso, chefe do Executivo Federal. Não posso entrar nessa área aí, mas tudo bem. Então, você acabou de ver o que disse o atual presidente da República e ele, por sua vez, disse o seguinte, quero colocar essa frase para você, abre aspas, está na tela aqui, na frente, uma decisão de um ministro do STF, dizendo claramente que o responsável por ações com imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão das atividades, bem como aulas, restrições de comércio, atividades culturais e circulação de pessoas, que decide isso é o respectivo governador ou prefeito. Fecha aspas. Então, essa é a frase proferida pelo atual presidente da República. Vocês leram junto comigo, tá, essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, e aqui nós observamos que ele falou de distanciamento social, ele falou de suspensão de atividades, falou de quarentena. Ele não falou nada disso. Ele não disse nada disso. Quem disse isso é o atual presidente da República. O atual responsável são governadores e prefeitos por tomar essa decisão, diferentemente daquilo que foi proferido pela sentença do ministro Marco Aurélio Mello, ok? Então, não vou fazer o julgamento, eu só estou cruzando informações. Então, nós estamos vendo, o ministro Marco Aurélio Mello tomou uma decisão de que estados e municípios podem tomar decisões referente à Covid-19 nos seus respectivos âmbitos. E aqui o presidente disse que quem decide isso é governador e prefeito, tá? Decide o quê? Isolamento social, quarentena, suspensão de atividades e outras coisas. Tá? Então, aqui a gente tem essa decisão. Nós vamos andar mais um pouquinho. No dia 15 de abril de 2020, na nossa linha do tempo, o plenário do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando a gente fala do plenário, ou seja, do total de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o total de ministros tomou essa decisão, então são 11 ministros que nós temos lá, ímpar, né, por causa de empates que podem ocorrer, e aí então eles decidiram por unanimidade, reforçando que a competência concorrente de estados, do Distrito Federal, dos municípios, e da União, elas concorrem com a União, sim. Não é só a União que pode tomar essa decisão, não é só os estados, não é só o município. Ou seja, todos os entes federados podem tomar decisões com relação à Covid-19. Então, o STF decidiu que todos os estados, todos os municípios e o governo federal podem tomar atitudes. Então, nós observamos aqui, ministro Marco Aurélio Mello tomando uma decisão monocrática, dizendo que estados e municípios podem fazer, presidente da República dizendo que ele não pode tomar decisão durante a pandemia porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, o proibiu de fazer isso. Logo em seguida, nós temos o plenário do Supremo Tribunal Federal tomando essa decisão de que a União, os estados e os municípios têm poder para tomar decisões mediante a pandemia da Covid-19 e não somente o governo federal. Ou seja, o governo federal pode sim tomar decisão, segundo o STF. Mas aqui a gente falou de Constituição, a gente não falou de Lei 8080? Então a gente vai analisar toda essa parafernália com relação aos instrumentos legais que nós temos. Então, quais são esses instrumentos? A Constituição e a Lei 8080. Então, nós vamos analisar agora o que diz o SUS sobre todo esse burburinho. Vamos lá? Então, nós temos as leis das leis, que está acima de todas as leis, de qualquer decreto, de qualquer portaria, de qualquer determinação legal. E essa lei é a Constituição Federal de 1988. Tá? Lá na Constituição, nós temos muitos artigos. Dentre esses artigos, nós temos o artigo 23. Esse artigo diz o seguinte, abre aspas, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2, abre aspas,
cuidar da saúde e assistência pública. Fecha aspas. Vou repetir mais uma vez. Inciso 2 do artigo 23 da Constituição Federal. Cuidar da saúde e da assistência pública. Essa frase entre aspas. Ok? Então, o artigo 23 diz que cabe à União, os estados, o Distrito Federal e aos municípios cuidar da saúde e da assistência pública das pessoas no Brasil. Tá? Então, vamos para mais um artigo dentro da Constituição. O artigo que eu vou falar agora é o artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, certo? 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Cabe quem? Cabe ao Sistema Único de Saúde. Quem é o Sistema Único de Saúde? Estados, municípios e a União. Ministro da Saúde, secretário estadual de saúde e secretário municipal de saúde, certo? Todos esses responsáveis têm que tomar a decisão de controlar e fiscalizar todos esses itens, ok? Nós vimos que vacinas, equipamentos, respiradores, medicamentos, insumos, máscaras e outros equipamentos de proteção individual e coletiva precisam, então, ser controlados pelo Sistema Único de Saúde, além desses aí que nós estamos visualizando. Tá? Lá no inciso 2, vai falar o seguinte: executar cabe ao Sistema Único de Saúde, ou seja, aos 3 entes, as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Tem que executar vigilância sanitária e epidemiológica. Vigilância sanitária cuida das questões de saúde da população, que se insere medicamentos, produtos, serviços que vão impactar direta ou indiretamente na saúde da população. Então, cabe aos 3 entes. Cabe a vigilância epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É a análise de todos os itens que vão levar ao adoecimento da população por via de doenças. No caso, aqui especificamente, o coronavírus. Então, cabe ao Sistema Único de Saúde fazer o controle da epidemiologia, saber número de casos, saber número de óbitos, avaliar quem vai receber determinadas situações de atendimento. Então, cabe ao Sistema Único de Saúde. Okay? No inciso 5º, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. O Sistema Único de Saúde precisa de pesquisa, precisa de pesquisadores, precisa das universidades, precisa de dinheiro e precisa de fomento, de ajuda para, então, encontrar soluções para a população brasileira. Então, cabe à União, cabe aos estados e cabe aos municípios fazer o desenvolvimento científico e tecnológico da sua produção e execução de itens para a saúde do povo brasileiro. Tá? Então, aqui nós visualizamos o que diz a Constituição. Mas o que diz a Lei 8080? Então, a Constituição ela é o parâmetro, a lei maior que nós temos, e nós temos também a Lei 8080, que ela organiza o Sistema Único de Saúde, criados nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Certo? Então, vamos analisar a Lei 8080. Artigo 15 da Lei 8080, atribuições comuns, ou seja, cabe à União, aos estados e aos municípios as seguintes situações: elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
tá? Então, cabe a todos os entes da federação, é atribuição comum, elaborar normas de promover, proteger e recuperar a saúde da sua população. Então, eu tenho essa atribuição comum. Também é a atribuição comum, inciso 15, inciso 21, desculpa. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Estamos vivendo uma situação emergencial? É a atribuição comum. Cabe a estados, municípios e governo federal fazer, executar, fomentar, coordenar programas e projetos estratégicos de atendimento emergencial, certo? Então, artigo 16. Cabe à direção nacional, ou seja, ao Ministério da Saúde, ao governo federal, abre aspas, participar na formulação e na implementação das políticas de redes integradas de assistências de alta complexidade. Aqui, se você não está acostumado com o termo, alta complexidade, aqui a gente está falando da média e também da alta complexidade, que são os hospitais, tá? As UPAs e hospitais, principalmente os hospitais, tá? Então, cabe à direção nacional, ao governo federal, participar na formulação e na implementação de políticas que vão integrar assistência de alta complexidade, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Cabe ao governo federal fazer isso, coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Cabe ao governo federal participar e coordenar na execução das assistências, das atividades de vigilância epidemiológica. Cabe ao governo federal formular, avaliar normas e elaborar essas normas, além de participar da execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. Parágrafo único. Muito importante para você, tá? Abre aspas. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem o risco de disseminação nacional. Fecha aspas. Muito importante isso aqui. Cabe à União fazer isso, tá? Não é segredo. Desde 1990, a União pode fazer isso, certo? Artigo 17 da Lei 8080. Cabe à direção estadual. Então, cabe aos governadores, tá? Claro que aos governadores, na responsabilidade dos secretários estaduais de saúde, certo? Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária. Em caráter suplementar, formular, executar e acompanhar, avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Então, cabe à direção nacional e também cabe à direção estadual, suplementando aquilo que o governo federal não fez. Não é segredo para ninguém desde 1990, tá? Cabe à direção municipal, de acordo com o artigo 18 da Lei 8080 de 1990. Abre aspas. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Além disso, abre aspas, executar os serviços de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
Cabe ainda à direção municipal, na figura do secretário municipal de saúde, dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Então, cabe à direção municipal, sim. Cabe aos estados, sim. Cabe à União, sim. Então, aqui nós fechamos, tá? Toda a legislação em que aponta para algumas informações importantes. Nós lemos que o ministro Marco Aurélio Mello disse que estados e municípios podem concorrer com competências que são exclusivas da União e competências particulares da União. Depois, o presidente da República disse que ele não poderia fazer e tomar nenhuma atitude, porque a responsabilidade de tomar essas atitudes caberia ao governo estadual e municipal, que era de promover quarentena, fechar coisas, fazer que determinadas atividades funcionem ou não. Isso caberia apenas aos governadores e aos municípios, tá? Aos prefeitos. E depois nós vimos que o plenário do Supremo Tribunal Federal concordou, os 11 ministros, por unanimidade, concordaram em dizer que é competência de todos fazer tudo pela sua população. Ou seja, o governo federal pode tomar decisões para quarentena, pode tomar decisões de vacinas, pode tomar decisões de fechar estabelecimentos, pode promover, entre outras características que vão levar ao enfrentamento do coronavírus, certo? Depois nós vimos que a Constituição, no artigo 23, diz que cabe a todos os entes, promover saúde. Cabe a estados, município, Distrito Federal e à União cuidar da saúde e da assistência da sua população. E depois nós vimos no artigo 200 que é possível controlar e fiscalizar, executar essas ações dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Nós vimos diversos artigos dentro da 8080 que vão fazer e falar a mesma coisa. Então aqui vai a minha opinião. É certo que as discussões do que eu acho podem acontecer, não tem problema nenhum, desde que elas sejam respaldadas em questões técnicas. A gente não pode colocar uma seriedade dessa daquilo que eu acho. Aquilo que eu acho não é, eu acho que eu vou colocar um parafuso no coração de uma pessoa que está sofrendo um AVC. Será que é o que eu acho ou o que a medicina diz? Tá? Então, a medicina diz muitas coisas, e muitas coisas com respaldo científico. Tá? Então, aqui não é o que eu acho, não é aquilo que eu quero, é aquilo que é legal. E o que é legal aqui é que o presidente da República ele mentiu para a sua população. Ele mentiu dizendo que ele não pode tomar decisão. E sabe quantas vezes ele mentiu até no dia de hoje, que é abril, né? Hoje é dia 21 de abril, feriado. Sabe quantas vezes ele mentiu para você? 88 vezes. Repetidas vezes. E eu vou deixar aqui cada uma dessas vezes que ele repetiu para você, tá? Eu não estou falando aqui porque eu sou contra o presidente da República ou porque eu sou a favor do presidente da República. Eu estou dizendo aqui para você que ele disse uma mentira para você. A gente chama mentira atualmente de um nome muito bonito, que é fake news. E mentira é mentira, fake news é um termo importado. Mentira provoca morte. Mentira provoca muitos problemas. E a gente está vendo esses problemas que estão acontecendo mediante a omissão do governo federal em elaborar políticas públicas que são efetivas contra o coronavírus. Tá? Aqui não é o que eu acho, é aquilo que diz o Supremo Tribunal Federal, a Lei 8080 e a Constituição Federal. Então, todos esses instrumentos são unânimes em dizer
o Supremo Tribunal é unânime em dizer, e o ministro Marco Aurélio Mello individualmente foi taxativo. O governo federal não quer tomar a decisão, os estados e municípios podem tomar a decisão, mas isso não exime o governo federal de tomar a sua própria decisão, tá bom? Então, essa é a conclusão da minha opinião, e aqui se encerra esse vídeo da pandemia, o coronavírus e também a Lei 8080 e a Constituição Federal. Eu espero ter dado uma luz para você. Todas essas informações estarão aqui detalhadamente explicadas na descrição desse vídeo, e você pode e deve procurar ler cada uma delas para não ficar somente com a minha opinião, mas tomar a sua opinião também, tá bom? Espero ter simplificado, te ajudado, e esse vídeo é universal, assim como o SUS é universal. Até a próxima, pessoal!